Fala aí, galerinha, beleza? Agora é a hora da Revolução Russa. Pois é, primeiro, para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que entender mais ou menos as condições que a Rússia estava na época em que aconteceu aquela revolução. As condições russas eram bem parecidas com as condições da Revolução Francesa, né? A Rússia ela era um país bastante feudal ainda lá pela metade do século XIX, bem depois da Revolução Francesa. Isso quer dizer que era uma nação absolutista, onde o czar, que era o imperador russo, tinha o poder central na mão, só ele mandava, só ele que fazia, acontecia. Uma população assim, de 95% de camponeses. Imagina 95% na Rússia, né? Gente pra caramba, todo mundo no campo, todo mundo trabalhando ainda numa economia rural, numa economia basicamente agrária, atrasada, sem avanços técnicos, sem novas tecnologias, sem nada. Privilégios da nobreza e do clero, né? O clero, no caso, não era o clero católico, né? O clero da Igreja Ortodoxa Russa. E essa era a conjuntura até ali a metade do século XIX. Para você ter uma noção, eram todos ainda servos na Rússia. O que isso quer dizer? Todo mundo, todos os camponeses que estavam ali na Rússia, eles deviam obediência cega ao senhor de terras. Eles eram servos. Eles participavam de um regime de servidão, onde eles não têm direito a basicamente nada. A diferença entre o servo e o escravo é que o servo está ligado à terra, o escravo não. O escravo ele não está ligado a nada. O escravo pode ser vendido, dado, emprestado, o escambau, alugado, que não tem problema. O servo não. O servo ele está junto com a terra, ele está preso àquela terra. Ele vai ficar ali até ele morrer. Mesmo que a terra mude de dono, ele vai continuar preso àquela terra. E ele não é o dono da terra, ele só trabalha ali. Idos da metade do século XIX, e o czar Alexandre II, ele tem uma ideia e ele resolve: vou participar da Revolução Industrial, vou implementar a Revolução Industrial na Rússia, porque eu acho que a Rússia tem que participar desse novo mundo, dessa nova ordem mundial, onde as pessoas estão produzindo em larga escala para vender e para acumular capital e não sei o que, isso e aquilo. Muito bem, na metade do século XIX, ele pega e transforma aquela Rússia agrária, atrasada, feudal, medieval, numa Rússia industrial. Assim, do nada. Do dia para a noite, ele pega capital estrangeiro, ele abre as portas da Rússia para um monte de empresas estrangeiras entrarem e se instalarem. Tá? Só que quando você implementa a indústria, você precisa de uma coisa só. Você precisa de mercado consumidor. Servos não são consumidores. Porque servos não recebem, porque servos não têm dinheiro, porque servos não têm poder aquisitivo. Eles estão presos à terra, eles consomem aquilo que eles produzem, né? No máximo ali rola uma troca, alguma coisa assim. Me dá um tomate que eu te dou alface, entendeu? É mais ou menos por aí. Então o servo ele não pode comprar, ele não ganha para poder comprar um produto que vai ser industrializado, e que ele vai ser industrializado única e exclusivamente para ser vendido. Certo? Então o czar ele abole a servidão na Rússia, ele acaba com a servidão, ele transforma todos os servos em cidadãos. Agora eles são cidadãos, né? Faz ali uma pequena distribuição de terras e tal, claro que nada muito sério, nada muito grave, nada que vá afetar a nobreza proprietária de terras russa, né? Mas ele meio que faz uma distribuiçãozinha ali para dar um cala-boca e tal, para o cara até também poder ter condição de ganhar algum dinheiro, de conseguir adquirir algum poder financeiro para poder comprar, para poder consumir esses produtos que estão sendo agora feitos lá dentro da Rússia, embora não sejam de capital russo, né? São de capital estrangeiro, são empresas inglesas, francesas, americanas, japonesas, enfim, são empresas de várias partes do mundo que estão ali agora dentro da Rússia, ganhando aquele mercado. Claro que isso vai gerar impostos para o Estado, né? Claro que o Estado vai enriquecer com isso, né? E claro que isso vai gerar uma pequena burguesia dentro da Rússia, né? O que a gente sabe, que a gente já viu na Revolução Francesa, que já é meio caminho andado para acontecer algum tipo de rebuliço. Muito bem. As indústrias chegam, né? O mercado se abre, o mercado russo se abre para o mundo, e o mundo se abre para o mercado russo. As condições de trabalho, da mesma forma que as condições de trabalho na Inglaterra no começo da Revolução Industrial, péssimas, horríveis. As pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, e dentro dessas 16 horas por dia, os caras sofriam todo tipo de risco. Eles corriam o risco, por exemplo, de perder um braço, né? O cara ia lá,
a máquina, aquela máquina enorme, grande pra caramba, que corta, sei lá, o tecido, emperrou. Aí vai o bucha, né, enfiar o braço dentro da máquina para tirar a pecinha que emperrou. Aí quando ele tira a pecinha que emperrou, a máquina desemperra e vai embora o braço dele. Sabe o que acontece com ele? Ele continua trabalhando até perder o outro braço. Ele não se aposenta, porque ninguém tinha direito a se aposentar. Esse negócio de se aposentar por invalidez, por acidente de trabalho, é moderno. O Lula se aposentou porque perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. Lá ele perdia o braço direito inteiro e não podia se aposentar. Se ele parasse de trabalhar, resolvesse não continuar trabalhando até perder o braço esquerdo, ele ia ficar com fome. Ele não ia receber nada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não tinham direito a nada. Tá? Não tinha folga semanal, porque quem trabalha e não trabalha no domingo, descansa no domingo, é uma folga remunerada. Almoço, nem pensar. Eu fico imaginando as condições das pessoas dentro das fábricas do início da Revolução Industrial, principalmente na Rússia, porque a Rússia ela queima etapa. A Rússia ela chega de repente. Ela num dia é feudal, num dia ela é totalmente agrária, totalmente rural, no dia seguinte ela está cheia de indústria pipocando para tudo que é lado. Né? E aquela população passando por uma transformação dessa assim do dia para a noite, e aí isso começa a gerar, claro, descontentamento da população russa. Né? Não só o descontentamento da população russa, como começa a gerar também a necessidade de adquirir novos mercados consumidores. Porque embora a Rússia seja um país muito grande, seja um país de dimensões continentais, a Rússia ela não tem condição de repente de dar conta de escoar toda aquela produção, até porque a galera não ganha muito. E se você consegue exportar, os seus contratos são maiores, você ganha mais dinheiro. Então a Rússia ela começa a se expandir e ela começa a procurar territórios nos arredores da Rússia, né, para dominar, conquistar, transformar em colônia, para que aquela colônia se transforme na verdade de um novo mercado consumidor russo. Aí o que acontece? A Rússia se engraça para o lado, né, do Império Otomano, a Rússia se engraça para o lado da Sérvia, a Rússia se engraça para o lado da China. Aí a coisa fede. Porque a China, principalmente o nordeste da China, ali a região da Manchúria, que fica mais ou menos aqui, ela é disputada também por uma outra nação, que é o Japão. E aí existe um choque. E esse choque se transforma em guerra em 1904. A Rússia, vamos medir? A Rússia contra o Japão. Não, não é uma referência à anatomia japonesa. O Japão ganha da Rússia. O Japão mete a porrada na Rússia. Batalhas navais, o Japão janta a Rússia com farofa. E é claro que para você empreender uma guerra, seja ela como for, contra quem for, do jeito que for, você precisa de um esforço de guerra. Se você precisa de um esforço de guerra, porque você precisa mandar alimento para suas tropas, você precisa mandar munição para suas tropas, você precisa mandar o mínimo de artigos necessários para os caras sobreviverem. Então isso demanda dinheiro, sem falar que você tem que dar um jeito do cara que está lá lutando receber também alguma coisa. Então você precisa fazer um esforço, gastar um pouco mais de dinheiro para poder manter, para poder sustentar essa guerra. E a Rússia faz isso. Né? Ela aumenta os impostos, ela pressiona um pouco mais a população para a população contribuir e toma porrada do Japão. Claro que a população achou isso o fim do mundo. Né? Quer dizer que a gente se arrebenta de trabalhar, a gente paga imposto à torto e à direito para você ir para lá e ficar tomando porrada de japonês. Não tem condição. Né? Então, em 1905, todos esses fatores eles chegam a um ponto que a população resolve fazer o seguinte: olha só, vamos nos unir, vamos todo mundo, né, pegar faixas, bandeiras, cartazes, né, vamos para frente do Palácio do Czar fazer um protesto pacífico, pedindo melhores condições de vida, pedindo a diminuição dos impostos, pedindo leis trabalhistas que garantam pelo menos ali uma jornada de trabalho menor, ou de repente, sei lá, umas férias, ou qualquer coisa assim, né? Vamos lá fazer um protesto. Juntaram-se milhões de pessoas na Rússia e fizeram isso. Manja Réveillon em Copacabana? É mais ou menos aquilo ali. Aquela galera chegou no Palácio do Czar, nessa altura era o Czar Nicolau II, e ficou lá protestando, cantando, né, aquela coisa, né? Você quer parar, me dá mais direito aí, você quer parar, mas na paz, sem arma, sem violência, sem nada, sem baderna. Eis que
o czar pega o exército dele, a guarda dele que estava à disposição dele ali naquele lugar, naquele momento, e larga bala em todo mundo. Bala. A galera tava lá na paz, ele olhou para aquela galera que tava lá na paz e mata todo mundo, fica bum bum, não sei o que, metralhadora giratória, aquela metralhadora com manivela que dá pra ver em filme, e mata todo mundo e vai, é sangue pra lá, sangue pro outro, famílias, as pessoas levaram as famílias, né? Levou mulher, filho, entendeu? E todo mundo morrendo, e aquela coisa sangrenta, aquela coisa lamentável. Esse é o episódio conhecido como Domingo Sangrento, onde a massa, a população, ela vai até o palácio do czar para pedir educadamente, por favor, se eu quiser dar licença, me arruma aí os direitos, porque eu também sou ser humano, né? E o czar responde com tiro de metralhadora. Isso gerou, claro, uma revolta absurda na população que sobreviveu, né? Isso gerou uma revolta muito grande. O pessoal ficou muito danado da vida com o czar. Falou, pô, brincadeira, hein, cara? A gente vai pra lá na boa, na paz, e você vem com ignorância pro nosso lado, agora a coisa vai pegar pro teu lado, porque agora eu vou começar a fazer bagunça.